Olá, queridos, tudo bem? Sabe, nós não gostamos de ficar esperando muito tempo uma resposta. A gente ora e a gente quer que Deus responda logo. E o tempo de Deus, ele não é igual o tempo do ser humano. É diferente. Os nossos anos, nossos meses, a nossa maneira de olhar as coisas é tão diferente da maneira de Deus fazer, de Deus planejar, de Deus cumprir, né, os seus projetos na nossa vida. A gente não quer passar sofrimento, a gente não quer que as coisas deem errado. A gente sempre ora pedindo a proteção de Deus, que Deus nos livre, mas a gente pensa assim: me livra de todo o mal, que eu não venha sofrer. Eu acredito que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ficaram sabendo que iriam ser punidos, jogados naquela fornalha de fogo ardente, eles clamaram a Deus, pediram pela misericórdia do Senhor. Pediram para não ser jogados, porque ninguém quer sofrer. Mas Deus não livrou da fornalha. Deus ele permitiu que o inimigo aquecesse 7 vezes mais. Já não bastava ir para a fornalha, não é? Tinha que aquecer ainda 7 vezes mais do que já era costumeiro. Pois é. O que será que passou na cabeça desses 3 jovens cristãos, conhecedores de Deus? Incrivelmente eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecidos 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo de nenhum dos 3 foram queimados. O Senhor entrou na fornalha com eles e os livrou na fornalha. Às vezes Deus não vai nos livrar do problema, mas vai nos livrar dentro da situação, dentro do problema. Lembra de Daniel, homem de Deus, temente a Deus, um jovem promissor, inteligente, capacitado, tão abençoado, e isso gerou inveja em muitos inimigos. E fizeram de tudo para puni-lo, para destruí-lo. Imagina o que ele pensou, que passou no coração dele, porque ele era humano, quando ele ficou sabendo que ele ia ser jogado na cova dos leões. Como era costumeiro fazer com todos os que tinham que ser punidos por uma desobediência ao rei, ao grande. Imagina o que passou na cabeça daquele jovem. Mesmo conhecendo a Deus, a gente tem medo. A gente teme pela nossa vida, né? A gente teme o sofrimento na carne. Ele deve ter orado, pedido a Deus o livramento. Só que os leões ficaram ali, dias e dias, sem comer, em jejum, para que quando jogassem Daniel lá dentro, ele fosse estraçalhado ainda nas alturas. Só que o diabo sempre se engana. Deus, ele é sempre com aquele que é fiel a ele. Quando a gente busca Deus com sinceridade, ele responde. Talvez não seja da maneira que você quer que ele responda, mas ele responde. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, eles não fizeram nada com ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ficaram como gatinhos. Eles não comeram Daniel. Eles não arranharam, eles não fizeram mal nenhum para aquele jovem. Porque Deus entrou ali, naquela cova, com ele. Quantas vezes você tem orado para Deus te livrar de alguma coisa? Talvez você olhe e fala: Deus não vai me livrar disso, já pedi tanto. Sabe, será que o propósito de Deus não está nessa situação? De você atravessar essa situação com Ele e você ter um testemunho glorioso para contar? A gente vê também a história de Paulo, quando estava indo para Roma. Teve um naufrágio, lembra? Deus poderia ter livrado eles do naufrágio, mas não livrou.
o navio se despedaçou. E Paulo disse, calma gente, ninguém vai se perder, porque Deus havia falado para ele. E algumas pessoas ficaram grudadas em tábuas. Enfim, todos saíram daquele mar, são e salvos. Mas o diabo, ele é insistente. Ele quer te mostrar que ele é poderoso, que vai te vencer, sabe? Quer colocar dúvida no coração da gente, porque quando entra dúvida, incredulidade no nosso coração, a gente perde a bênção. E daí quando Paulo estava juntando umas lenhas, uns gravetos para fazer uma fogueira, para eles se aquecerem, porque ficaram nas águas do naufrágio ali muito tempo. Uma cobra, uma víbora, picou a mão dele. E aquela cobra era muito venenosa, então todos que ali estavam pensavam, esse homem, ele vai morrer, não tem jeito. Ele foi salvo do naufrágio, mas agora ele vai morrer. Ficaram esperando as horas passarem, esperando Paulo ficar ruim e morrer. Mas isso não aconteceu. E por que Deus às vezes permite ir além, sabe? Acontecer coisas assim que fala, não vai ter jeito. É impossível agora. Para a gente poder entender que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele é o Deus que cuida de nós. Para que os inimigos possam ver o tamanho do teu Deus. O quanto Ele te ama. E o quanto Ele é com você. Não importa se você está numa situação de naufrágio. Se foi uma víbora que te ofendeu. Ou se te jogaram numa cova. Numa fornalha. Não importa o lugar que você esteja. Não importa a situação que a gente esteja passando, atravessando. Se você está na escassez ou na fartura, na bonança. Na doença. Ou na saúde, na alegria, ou na dor, na tristeza, não importa. Deus, Ele sempre será com aquele que clama a Ele, que crê nele. Então alegra o seu coração, enche o teu coração de esperança. A Bíblia diz que há esperança para nós. Jesus, Ele é a nossa esperança. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a gente olha e fala, nossa, eu tenho tanto motivo para chorar. Mas eu vou sorrir, porque chorar dá rugas. É brincadeira, mas brincadeiras à parte. Nós temos que ter fé. As coisas, elas não vêm de mão beijada, elas não são fáceis. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E você vai vencer essa em nome de Jesus. Diga amém.